Esta história verídica que passo a relatar, ela se encontra no livro O Boi que Guardava o Sábado, da Casa Publicadora Brasileira. É a história de um pastor adventista que, por pregar o evangelho num país fechado, foi preso, capturado, preso e levado para um campo de concentração, lá na Sibéria. Este campo, diferente de muitos outros presídios e locais de detentos, não tinha muro, pois o local era tão a esmo, tão distante de tudo, que era impossível fugir e sem ter ajuda de fora, e a pessoa sobreviver às intempéries do local. De maneira também que neste local todos os detentos tinham que lutar pela sua própria sobrevivência, trabalhando em várias frentes de trabalho. E esse pastor, quando chegou lá, ele explicou que o sábado para ele era um dia sagrado, pois assim Deus o revela na sua palavra. E agora então ele pede o sábado livre. E a resposta que ele obteve do seu carcereiro naquele local foi um belo de um tapa no rosto, e seguido de muitos chutes, e dizendo: você pensa que está onde? E então foi dado um trabalho para ele, e ele então foi fazer o trabalho. Porém, quando chegou no sábado, ele se recusou a fazer o trabalho, e o castigo foi o seguinte: ele foi lançado dentro de uma caixa de madeira, de forma que ele tinha que ficar nessa caixa. Era uma caixa não toda hermeticamente fechada, ela era gradeada, tipo um caixote, e era pequeno, de maneira que ele, para caber nessa caixa, ele tinha que ficar de cócoras, quase que sentado. E o seu carcereiro deixava ele ali alguns dias, de maneira que, após se cumprir esses dias de castigo, ele ali sentado, ele comia ali, fazia suas necessidades ali. Animais como galinhas e passavam por cima e fazia também as suas necessidades em cima dele. Após então, quando cumpria os dias do castigo, ele saía daquela caixa e precisava de pelo menos um dia para conseguir ficar em pé novamente, para então retomar a sua jornada de trabalho. Porém, chegava o sábado, ele se recusava a trabalhar de novo e voltava para aquela caixa. Bom, irmão, esse ciclo se repetiu durante 2 anos. E eu fico pensando, meu Deus, 2 anos, e esse homem resistiu. Vai para a caixa, fica alguns dias, sai daquela caixa, volta para a caixa. Até que então, um dia, um alto patente apareceu lá e, ao se inteirar desta situação, chegou para o carcereiro: rapaz, que loucura! Nós somos brutos, somos fortes, mas não somos animais. O que você está fazendo? Será que você ainda não viu que não está funcionando? De que assim você não vai dobrar esse homem? 2 anos, o que faz você pensar que ele ainda vai se dobrar à sua ordem? Deve haver algum trabalho que esse homem possa fazer, e de maneira a poder descansar o sábado, não trabalhar no sábado. E então ele pensou bem e pensou: bom, a gente tem que buscar água, e nós temos uma cota. Se não me falha a memória, era uma cota de 6 galões. Você tinha que fazer 6 viagens até um determinado local, aonde eles buscavam a água que eles consumiam, água para banho, para comida e para tudo mais.
o local não tinha água encanada, então tinha um determinado rio ou um córrego perto ali, uma certa distância, e essa viagem, pequena viagem, era feita com um carro de boi, puxado por um boi. E então esse autopatente perguntou para o nosso pastor: você acha que consegue? A ele: sim. Por que ele disse isso? Se são 6 viagens, você vai ter que fazer então pelo menos 7 ou 8 por dia para compensar a viagem de sábado, pois senão ficaremos sem água. Era a cota de água que eles consumiam diariamente. Ele: não, eu vou conseguir. E então deram a ele esta missão. E no domingo ele fez 6 viagens apenas. E o boi era manhoso, e ele tentava fazer com que o boi andasse mais rápido, mas nada fazia com que aquele animal andasse mais rápido. E ele orava sempre: Senhor, me ajuda, eu preciso fazer mais viagens. E não podia trabalhar à noite porque era perigoso, tinha animais selvagens, ele poderia ser atacado. E então, no segundo dia, ele já conseguiu fazer um pouco mais de viagens, 7 ou 8. Aí ele pensou: agora esse animal tô pegando jeito. E assim ele tentou no terceiro dia, mas conseguiu apenas 7 viagens. E quando chegou na quinta-feira, ele já desanimado, ele pensou: para que eu vou acordar cedo? Aquele animal não tem jeito, eu não consegui. Como que eu vou conseguir fazer 10 viagens hoje para completar a cota? Não tem jeito. Vou já me preparando para o castigo. Quando então, na manhã de sexta-feira, ele até relaxou. Ele estava acordando bem cedo todos os dias, mas nesta sexta-feira ele já estava se dando por derrotado. E então, um companheiro de cela disse para ele: rapaz, corre lá que aquele animal está maluco. Aquele animal vai quebrar lá o estábulo, ele está um negócio esquisito. Ele correu e o animal realmente estava assim, eufórico. E agora então, ele prepara o animal e o animal saiu num galope. E ele, impressionantemente, conseguiu fazer as tantas viagens que precisava para completar então o necessário para que ele pudesse ter o sábado livre. E ele então ficou muito satisfeito, adorou a Deus. E agora então passou o sábado tranquilo, que alegria. E ele pensando: agora vai dar tudo certo. E quando chegou no domingo, ele pensou: agora esse animal já botei ele na linha. Mas, para sua surpresa, lá vai o boi naquele passo vagaroso e probatório, né? Provando a paciência dele. E ele ali e tal, e o animal naquele jeito. E aquela luta e o animal naquele jeito. E isso se decorreu de domingo até quinta-feira. Mas na sexta-feira de manhã, o animal estava animado. E novamente foi aquela correria e ele cumpriu mais uma vez a sua missão. Bom, isto se desenrolou durante alguns anos. Finalmente, ao cabo de, se não me engano, não me falha a memória, 8 anos, esse pastor então conseguiu a sua liberdade. E chegou uma nova leva de presos, e um preso foi designado agora para cuidar de trazer a água. E, para surpresa de todos, aquele boi continuou fazendo a mesma coisa. E, segundo os relatos, nunca mais aquele boi trabalhou aos sábados. Ele fazia sua jornada vagarosamente, de domingo a quinta, mas a sexta-feira era o dia da preparação. E ele então se preparava e fazia as viagens necessárias para que não faltasse água naquele local. Muitos homens presos foram impressionados por esse testemunho
E durante esses 8 anos que este pastor ficou lá preso, ele pôde pregar para alguns e, quem sabe, teremos surpresas no céu. Pelo menos, aceitou a Cristo lá ainda, e ele teve essa feliz prêmio, né, em ver o fruto do seu trabalho. Mas quem sabe muitos outros, né, irão meditar em tudo aquilo e o Espírito Santo trabalhará nos corações. Que Deus te abençoe, querido irmão, que a paz de Cristo o acompanhe e que a graça nunca seja escassa em nossas vidas. Um abraço, fique com Deus.